Temos de estar dispostos a deixar ir embora a vida que tínhamos planejado, a fim de vivermos com alegria a vida que Deus planejou. A vida é curta demais para acordar com arrependimento. Se arrependa antes de dormir. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Efésios 4, 26. Muitos não pregam para os amigos com medo de perder suas amizades, mas estão dispostos a perdê-los para sempre. Estranho, não é? Cristãos entram na eternidade com a face manchada de lágrimas, para que o próprio Jesus possa enxugá-las de nossos olhos pela última vez. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. Salmo 40, verso 2. Poucos dias separavam Paulo da morte. Então ele aproveitaria o tempo para estudar a verdade. Nas últimas linhas que escreveu no Mundo, disse: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, 13. E você não tem tempo ou está com muitos problemas e aflições para estudar a palavra? Como? Você poderia justificar tua vida de teus pecados, se até tua justiça te condena? Como poderia justificar tua vida de teus pecados, se até teus atos de justiça são como trapos imundos? Em Jonas, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os pagãos obedecem a Deus, o sol obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus. Apenas Jonas desobedece. Foi a graça que o salvou. Por isso, ele disse: a salvação vem do Senhor. Em 1517, Lutero tinha 33 anos quando pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. John Knox tinha 4 anos, João Calvino, 8, William Tyndale, 23, Martin Bucer, 26. Deus estava preparando todos esses homens para serem reformadores. Deus está usando pessoas na igreja hoje e preparando quem usará no futuro. Fique em paz. Poder infinito é o braço de Deus. Onisciência perfeita são seus olhos. Misericórdia soberana é seu deleite. Eternidade é a sua adoração. Mas santidade é a sua beleza sem fim. Cuidado! Venha a nós o teu reino. É uma oração perigosa. Se você orar assim, verdadeiramente, ela destruirá o reino do teu ego. Jesus diz: não temas, tu és meu. Meu por criação, meu na redenção, meu por direito, meu porque te comprei com meu sangue, meu por amor eterno e eletivo, meu por opção, meu na vida, meu na morte, meu no tempo, meu na eternidade. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Se Jesus, o único homem inocente que andou no mundo, não reclamou de nada, você não tem razão para fazê-lo. Muitos cristãos não gostam que o Evangelho ofenda a cultura, mas não se importam o quanto a cultura ofenda a Deus. Se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será o suficiente.
Não reclame pelo deserto. Moisés viu mais da glória de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Quando Deus quis um lugar para esconder Moisés de Faraó, ele colocou Moisés no palácio de Faraó por 40 anos. Eis sua soberania e onipotência. Nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mais ousado que Martim Lutero, mais eloquente do que João Calvino, mais temido que John Knox, mais teológico que John Owen, mais sério que David Brainerd, mais brilhante que Jonathan Edwards, mais evangelístico que George Whitefield, mais dinâmico que Charles Spurgeon, mais detalhista que Martyn Lloyd-Jones. Jesus. Por ele, eles pregaram e viveram. E você? Se você deseja Deus por causa de um livramento, quando o problema for embora, o desejo por Deus também irá. Deseje Deus por Deus. Cristo é tudo que eu tenho. Isso não é um lamento, mas um brado de vitória. Cristo crucificou sua vontade muito antes de os romanos crucificarem o seu corpo. Não há doutorado em oração. Estamos todos no jardim da infância. Senhor, ensina-nos a orar. Como o amor sem começo ou fim, não se mede, não tem cor, se revela em cada dor. Cristo amor até o fim, cada ato é prova sim, desde o céu até a cruz. Estou feliz por ser uma das coisas tolas que Deus escolheu para confundir as sábias. Temos de estar dispostos a deixar ir embora a vida que tínhamos planejado, a fim de vivermos com alegria a vida que Deus planejou. A vida é curta demais para acordar com arrependimento. Se arrependa antes de dormir. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Efésios 4, 26. Muitos não pregam para os amigos com medo de perder suas amizades, mas estão dispostos a perdê-los para sempre. Estranho, não é? Cristãos entram na eternidade com a face manchada de lágrimas, para que o próprio Jesus possa enxugá-las de nossos olhos pela última vez. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade,
mas por adivinhações. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. Salmo 40, verso 2. Poucos dias separavam Paulo da morte. Então ele aproveitaria o tempo para estudar a verdade. Nas últimas linhas que escreveu no Mundo, disse: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, 13. E você não tem tempo ou está com muitos problemas e aflições para estudar a palavra? Como você poderia justificar tua vida de teus pecados, se até tua justiça te condena? Como poderia justificar tua vida de teus pecados, se até teus atos de justiça são como trapos imundos? Em Jonas, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os pagãos obedecem a Deus, o sol obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus. Apenas Jonas desobedece. Foi a graça que o salvou. Por isso, ele disse: a salvação vem do Senhor. Em 1517, Lutero tinha 33 anos quando pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. John Knox tinha 4 anos, João Calvino, 8, William Tyndale, 23, Martin Bucer, 26. Deus estava preparando todos esses homens para serem reformadores. Deus está usando pessoas na igreja hoje e preparando quem usará no futuro. Fique em paz. Poder infinito é o braço de Deus. Onisciência perfeita são seus olhos. Misericórdia soberana é seu deleite. Eternidade é a sua adoração. Mas santidade é a sua beleza sem fim. Cuidado! Venha a nós o teu reino. É uma oração perigosa. Se você orar assim, verdadeiramente, ela destruirá o reino do teu ego. Jesus diz: não temas, tu és meu. Meu por criação, meu na redenção, meu por direito, meu porque te comprei com meu sangue, meu por amor eterno e eletivo, meu por opção, meu na vida, meu na morte, meu no tempo, meu na eternidade. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Se Jesus, o único homem inocente que andou no mundo, não reclamou de nada, você não tem razão para fazê-lo. Muitos cristãos não gostam que o evangelho ofenda a cultura, mas não se importam o quanto a cultura ofenda a Deus. Se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será o suficiente. Não reclame pelo deserto. Moisés viu mais da glória de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Quando Deus quis um lugar para esconder Moisés de Faraó, ele colocou Moisés no palácio de Faraó por 40 anos. Eis sua soberania e onipotência.
nos ensine a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Mais ousado que Martinho Lutero, mais eloquente do que João Calvino, mais temido que John Knox, mais teológico que John Owen, mais sério que David Brainerd, mais brilhante que Jonathan Edwards, mais evangelístico que George Whitefield, mais dinâmico que Charles Spurgeon, mais detalhista que Martyn Lloyd-Jones. Jesus. Por ele, eles pregaram e viveram. E você? Temos de estar dispostos a deixar ir embora a vida que tínhamos planejado, a fim de vivermos com alegria a vida que Deus planejou. A vida é curta demais para acordar com arrependimento. Se arrependa antes de dormir. Não se põe o sol sobre vossa ira. Efésios 4, 26. Muitos não pregam para os amigos com medo de perder suas amizades, mas estão dispostos a perdê-los para sempre. Estranho, não é? Cristãos entram na eternidade com a face manchada de lágrimas, para que o próprio Jesus possa enxugá-las de nossos olhos pela última vez. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. Salmo 40, verso 2. Poucos dias separavam Paulo da morte. Então ele aproveitaria o tempo para estudar a verdade. Nas últimas linhas que escreveu no Mundo, disse: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo 4, 13. E você não tem tempo, ou está com muitos problemas e aflições para estudar a palavra? Como? Você poderia justificar tua vida de teus pecados, se até tua justiça te condena? Como poderia justificar tua vida de teus pecados, se até teus atos de justiça são como trapos imundos? Em Jonas, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, os pagãos obedecem a Deus, o sol obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus. Apenas Jonas desobedece. Foi a graça que o salvou. Por isso, ele disse: a salvação vem do Senhor. Em 1517, Lutero tinha 33 anos quando pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. John Knox tinha 4 anos, João Calvino, 8, William Tyndale, 23, Martin Bucer, 26. Deus estava preparando todos esses homens para serem reformadores. Deus está usando pessoas na igreja hoje e preparando quem usará no futuro. Fique em paz. Poder infinito é o braço de Deus. Onisciência perfeita são seus olhos. Misericórdia soberana é seu deleite. Eternidade é a sua adoração. Mas santidade é a sua beleza sem fim. Cuidado! Venha a nós o teu reino. É uma oração perigosa. Se você orar assim, verdadeiramente, ela destruirá o reino do teu ego. Jesus diz: não temas, tu és meu. Meu por criação, meu na redenção, meu por direito, meu porque te comprei com meu sangue, meu por amor eterno e eletivo, meu por opção, meu na vida, meu na morte, meu no tempo, meu na eternidade. Querer mais do que a Bíblia não é um desejo pela verdade, mas por adivinhações. Se Jesus, o único homem inocente que andou no mundo,
não reclamou de nada, você não tem razão para fazê-lo. Muitos cristãos não gostam que o Evangelho ofenda a cultura, mas não se importam o quanto a cultura ofenda a Deus. Se a dor continuar amanhã, Cristo ainda será o suficiente. Não reclame pelo deserto. Moisés viu mais da glória de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Quando Deus quis um lugar para esconder Moisés de Faraó, ele colocou Moisés no palácio de Faraó por 40 anos. Eis sua soberania e onipotência. Uma vez existiu uma jovem menina que trabalhava para um comerciante que morava no topo de uma montanha. Ela cuidava da casa e todos os dias ela tinha que descer a montanha para pegar água no rio. Ela tinha 2 potes que ela amarrava um em cada ponta de um pedaço de bambu para ela conseguir carregar nos ombros. Com o tempo, um dos potes de água acabou fazendo uma pequena rachadura. Ela deu uma olhada na rachadura e decidiu que ainda dava para usar o pote. Então, todos os dias, a menina carregava os 2 potes até lá embaixo no rio, enchia eles de água e subia a montanha, carregando eles com a ajuda do bambu, apoiado nos ombros. E sempre que ela chegava na casa, o pote rachado tinha perdido metade da água, enquanto o outro pote continuava cheio. O pote rachado olhava para o outro pote, impecável, cheinho de água, e começou a se sentir mal, inútil. O pote cheio estava feliz por conseguir carregar bastante água, e o pote rachado se sentia envergonhado por não conseguir ser tão eficiente. Os anos iam passando e o pote rachado ia se sentindo um fracasso. Até que um dia, na beira do rio, ele resolveu falar com a menina. Ele disse: "Moça, me desculpe pelas minhas falhas, minhas imperfeições. A rachadura em mim me tornou inútil. Eu derramo metade da água e eu não sirvo para mais nada." A menina se sentiu mal pelo pote e explicou: "Mas pote, você não entende. Você não andou prestando atenção. Olha a sua volta. Quando a gente voltar para casa, presta atenção no caminho de volta." Então, enquanto a moça levava os potes de volta para casa, o pote rachado observou atentamente o caminho. E pela primeira vez, o pote parou de olhar tão para dentro dele. E ao invés disso, ele olhou para fora, para o mundo. E ele viu que do seu lado do caminho, lindas flores e plantas estavam crescendo, enquanto o outro lado estava seco. E quando a moça chegou no topo da montanha, ela perguntou: "Você viu as lindas flores no caminho? Elas estão apenas do seu lado do caminho. Eu sempre soube das suas rachaduras. Eu aproveitei isso para dar água para aquelas lindas flores no caminho. Se você não fosse exatamente do jeito que você é, o caminho até aqui não seria tão bonito." E então o pote rachado entendeu e se encheu de alegria e toda a sua tristeza foi embora. Ele entendeu que o que ele achava que era um defeito, na verdade era uma bênção para as flores e plantas ao longo do caminho. Você vê, cada um de nós é único e todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito.
mas são esses pequenos defeitos que nos fazem ser quem somos. O mundo à nossa volta é tão interessante. Você vê as borboletas, não sabem qual é a cor das suas asas, mas a gente consegue ver o quão linda elas são. E talvez você não consiga ver o quão especial você é, mas eu sei que você é especial, porque você é único, uma combinação única no universo inteiro. Às vezes a gente quer se comparar a outras pessoas, mas isso não faz sentido nenhum, porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores e as suas alegrias guardadas aqui dentro. Não tem como você ser igual a alguém, pelo mesmo motivo que não tem como ninguém ser igual a você. No momento que a gente para de se sentir pena de nós mesmos, a gente abre um universo de possibilidades de como a gente pode usar as nossas virtudes e também os nossos defeitos a nosso favor. E também para deixar o mundo ainda mais bonito. Talvez você esteja tão imerso em tristezas que você não consiga ver que você é muito especial e que não existe ninguém no mundo igual a você. E esse é o seu superpoder. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado ou ajudar alguém que você ama. Muito amor e muita luz para você. Namastê.